Juliano Medeiros, outro que está convidado e convocado para ir na festa da comunidade Fórum, dia 30 em Brasília. Imagino que você já vai estar em Brasília, Juliano. Acho que ele está em hotel, né? Parece hotel esse visual aí. Exatamente, Sinara. Bom dia, Sinara. Bom dia, Renato, Dri. Vim correndo aqui pro hotel, porque o meu compromisso com a Fórum é mesmo, entendeu? Saí do CBB, da última reunião do Conselho Político da Transição, encerramos nossos trabalhos hoje de manhã e vim correndo aqui pro hotel para poder conversar com o da Fórum e fiquei feliz de saber que vai ter festa da Fórum dia 30, então já reserve aí minha mesa, 2 lugares, por favor. Eu vou acompanhar. Opa! Vai acompanhado. Eu conheço, a gente conhece. Eu não vou ficar aqui dando spoiler, né? As pessoas senhora Medeiros que conheçam. Ô, Juliano, tá todo mundo querendo entender essa decisão do PSOL, Juliano. Porque cada deputado falou uma coisa, não é cada um, né? Mas teve duas narrativas muito distintas. Uma mais Boulos, você, outros Ivan, etc. E outra do campo da Melchiona, da Sâmia. Quem lê as duas não entende nada. Mas é só ler a resolução que está no site do PSOL, pessoal50.org.br. Isso tem a ver, Renato, com o que cada um quer ressaltar na resolução, né? A gente tinha 2 posições no Diretório Nacional. Uma posição que defendia que o pessoal ficasse totalmente independente em relação ao governo, ou seja, que o pessoal não compusesse a base, não tirasse uma orientação política de posicionamento do partido, de apoio ao governo, independência total. E uma proposta de que o pessoal apoiasse o governo. Um outro debate era se a gente ia fazer esse apoio a partir da Câmara dos Deputados, dos movimentos sociais, ou também indicando nomes para o governo. Então são 2 temas diferentes. O primeiro tema, que é se o pessoal apoia o governo ou é independente, a nossa posição foi amplamente majoritária. Inclusive porque companheiros e companheiras do grupo da Sâmia, da Fernanda, da Melchiona, da Luciana Genro, acabaram votando na nossa proposta, que era uma proposta que defendia claramente, explicitamente, o apoio ao governo. Inclusive, depois teve uma outra votação em que a gente definiu que esse apoio também se estendia à Câmara dos Deputados, ou seja, nós vamos ser base do governo na Câmara. Então, isso é o que eu ressaltei, porque para mim essa é a decisão mais importante do Diretório Nacional. Se o pessoal continua com o Lula ou se o pessoal dá as costas para o Lula. E a gente decidiu, por ampla maioria, que continua com o Lula. Por isso que essa é a decisão para mim mais importante, essa que eu ressaltei e que o partido ressaltou nas suas redes sociais. Tem uma outra definição que nós tomamos, que é esse apoio vai se dar prioritariamente na Câmara dos Deputados e nos movimentos sociais. Ou seja, o pessoal não vai entregar uma lista de nomes para o governo pedindo cargos para o governo. Quer dizer que o militante do PSOL não pode ir para o governo? Não. Se o militante do PSOL for convidado para uma função, pela sua capacidade técnica, pela sua liderança no movimento social, pela sua experiência, a pessoa pode aceitar esse convite desde que se afastando dos órgãos de direção do PSOL, que, aliás, já acontece em outros partidos, como o PT. Então não tem nada demais. Só que alguns companheiros ressaltaram mais essa decisão de que o pessoal não vai indicar ministro porque acha que com isso fortalece a tese da independência, entre aspas, e preferiu ressaltar esse aspecto. Mas a grande decisão desse Diretório Nacional é que o pessoal é base do governo Lula, o pessoal continua na aliança que elegeu o Lula presidente e vai dar a sua contribuição para reconstruir o Brasil. Eu estava fazendo isso aqui assim, só para o pessoal entender, porque se a Gleisi não foi para o governo porque ela ia ficar na presidência do PT, porque no PT também é assim. Então, qual que é a diferença? Eu, sinceramente, fiquei me perguntando isso. Em todos os partidos, quase, pelo menos os mais sérios, né? É assim, você vai para o governo, você sai, você licencia. Tinha, acho que, uma proposta, né, Juliano, que era de licenciar, de que a pessoa se afastasse da filiação, né? Isso foi derrotado, né? Isso, tinha uma proposta de que a pessoa que fosse para o governo, além de sair do diretório municipal, ou estadual, ou nacional, que ela tivesse a filiação suspensa do PSOL. E por que essa proposta foi derrotada? Porque isso está no nosso estatuto como uma sanção disciplinar. Então, imagina se a gente vai aprovar que todo filiado que for para o governo vai ser sancionado disciplinarmente, como se fosse assim, você
já está punido de saída, sem direito à defesa, sem nada. Então, essa proposta foi derrotada, teve pouco apoio, felizmente, e ficou a decisão que é razoável, me parece razoável, que, claro, quem está no governo, o pessoal está dizendo que não vai dar nomes para o governo, se a pessoa está indo para o governo, nada mais razoável que ela não represente o partido nas instâncias de direção. Mas a filiação dela está preservada, ela continua sendo filiada ao PSOL, ela vai participar do congresso do PSOL, ela vai participar da vida partidária, só não como dirigente. Sinara, fica à vontade. Na verdade, o que eu quero mesmo saber do Juliano é se a Sônia Guajajara vai ser ministra. E também a Marina, né? Porque, afinal, é uma federação. Então, eu quero essas duas informações aí quentes para nosso público. Olha, eu posso falar o que eu tenho ouvido dizer aqui em Brasília, tá? Eu sei que o presidente Lula quer fazer anúncios agora no dia de amanhã e na quinta-feira. Ele tem aí um pacote de anúncios. Ele quer anunciar quase todo o ministério. Vamos lembrar, vai ter 37 ministérios, então vai ter bastante coisa para fora repercutir. Vocês vão ter que fazer plantão nesse final de semana, viu, gente? Porque ele indicou até agora 6 ministros apenas, de 37. Então, 31 ministros para serem indicados ainda nos próximos dias. E eu recebi a informação de que ele quer fazer, se não todos, mas a maior parte desses anúncios essa semana. Ele começaria amanhã, se conseguir chegar aqui a alguns entendimentos, ele começaria amanhã, amanhã é quarta-feira, né? Depois, na quinta-feira, anunciaria o grosso e iria até sexta-feira para tentar anunciar quase todos os ministros, tá? Então, vamos ter muitas novidades, tá? Em relação a Marina Silva, não tenho grandes informações. Eu sei que existe uma abertura da parte dela para ir para o governo, né? Agora, em qual espaço? Se é no Ministério do Meio Ambiente, se é nessa autoridade climática que o governo quer criar, né? E que deve ter também, se não status de ministério, mas algo parecido. Qual é o espaço da Marina no governo? Isso eu ainda não sei. Sei que há conversas nesse sentido, mas sei que há uma abertura da parte dela para colaborar com o governo, tá? Em relação à Sônia, a PIB articulou uma lista tríplice, um negócio incrível, uma lista com 3 nomes que foram entregues para o presidente Lula, tá? E sei que há uma forte inclinação, não teve nenhum convite ainda, mas há uma forte inclinação do presidente realmente chamar uma dessas pessoas da lista tríplice, que é a Sônia Guajajara, a Joênia Wapichana, nossa deputada federal da Rede aqui em Brasília, e vereador do Ceará. E um terceiro companheiro, né, que eu não lembro o nome agora. Vereador, acho que em Fortaleza. É uma liderança indígena do Ceará também, tá? Então, mas é claro que o presidente sabe, quem estava na coordenação executiva da PIB até outro dia era a Sônia Guajajara e tal. Então, acho que vai ficar por aí. Então, tem uma boa chance da Sônia ser convidada. E o pessoal já decidiu, na sua reunião do Diretório Nacional, que a Sônia, obviamente, se for convidada a ser ministra, conta com o nosso apoio, conta com o nosso amparo aí para essa função tão importante que é ser a primeira ministra indígena da história do Brasil. Aliás, o nosso Duda, Eduardo Meirelles, fez uma entrevista com a Sônia Guajajara, que foi ao ar ontem, às 21h30, e reinaugurando o espaço Fórum Entrevista. Foi uma entrevista em estúdio, tudo bonitinho. Se o Guilherme achar esse trecho, ela fala... Bem produzida. Ela diz o seguinte: o Lula me perguntou se eu aceitaria, eu disse para ele o seguinte: que tal me convidar para o meio ambiente? Não pode ser no meio ambiente, a gente gostaria de um pouco mais. Ou seja, então, assim, já meio que rolou um convite, né? A própria Sônia de... Do sanduíche do Chaves, não sei se vocês lembram do Chaves, né? Que o Chaves tinha um amigo, que era o Kiko, que perguntava para ele, né? Você quer um sanduíche de presunto? Aí o Chaves perguntava, mas você vai me dar? Não, mas primeiro me diz se você quer. Mas primeiro você me diz se você vai me dar. Então, eu acho que em alguns ministérios a coisa está um pouco assim, entendeu? O presidente faz algumas sondagens, né? E dependendo do retorno, ele vai decidindo na sequência. Ô, Juliano, e também eu estava lendo que o Boulos aparece aí como cotado para ser candidato à presidência da Câmara, porque já estão falando numa articulação de um novo nome, já que houve essa derrota do Lira ontem com o orçamento secreto, no domingo a questão do Bolsa Família fora do teto. Vocês têm informações sobre isso? Como que está a articulação para a presidência da Câmara, que vai ser em fevereiro? Dri, eu sei o que saiu na imprensa, tá? Porque, de fato,
o Arthur Lira sofreu 2 grandes derrotas, não foi uma, não. Foram 2. Primeiro, na sexta-feira, decisão do ministro Gilmar Mendes de tirar o Bolsa Família do teto de gastos, ou seja, se o governo quiser bancar um programa de transferência de renda hoje vultuoso, claro, desde que haja recurso para isso, esse valor não entra no teto de gastos, tá? Então isso já tirou muita força do Lira, porque o governo, se a PEC não passar, embora eu acho que a PEC vai passar, começa a votação hoje, mas se a PEC não passar, o governo não fica totalmente descoberto, né? Tem essa alternativa aí dos créditos extraordinários, pode ser definido por medida provisória. E a segunda derrota, que foi o orçamento secreto ontem, aliás, ação do PSOL, tá? Das 4 ações, 2 foram julgadas ontem, do PSOL e do PV, então somos parte decisiva nessa derrota do Eduardo Cunha, olha aí o Eduardo Cunha, do Arthur Lira. É quase a mesma coisa. São parecidos, né? E é porque a cassação do Eduardo Cunha também foi uma representação do PSOL. Então, sempre nesses momentos decisivos aí, a gente está metido nessas brigas de cachorro grande aí. Então, eu vi na imprensa hoje que havia essa articulação, o pessoal não foi procurado, não teve nenhuma conversa conosco nesse sentido. Todo mundo sabe que o pessoal defende que a gente busque as condições para ter um nome alternativo ao do Arthur Lira, né? Porque senão, pessoal, é instabilidade demais começar um governo tendo um cara que não tem nenhum compromisso com o programa eleito nas urnas, tá? Não precisa ser o presidente da Câmara, não tem que ser do PSOL, do PT. Até eu vi os nomes que foram ventilados, achei até engraçado. Marina Silva, Guilherme Boulos, né? Acho pouco provável que esses nomes aí consigam ter maioria dos votos. Mas também foi ventilado do Antônio Bivar, que aí começa a fazer sentido. Luciano Bivar. Também acho difícil, tá? Também acho difícil. Mas, bem... Ele acabou de perder uma eleição lá no Sport Recife, não é um bom sinal. Vocês viram ou não? Ele foi candidato a presidente do esporte e perdeu. Então, assim, eu acho sempre que o ideal é buscar, né, que o bloco que ganha eleição para presidente do Brasil e busque construir um nome aliado na presidência da Câmara, né? Acho, inclusive, que o PT declarou muito cedo o apoio ao Eduardo Lira, sabe? Entregou muito cedo a rapadura e aí ficou sendo chantageado com outras coisas, né? Com o ministério, com orçamento secreto e tal. Então, eu acho que seria muito bom se a gente conseguisse articular, mas o pessoal não foi procurado, né? O Guilherme Boulos, inclusive, não está aqui em Brasília, não está participando dessas articulações, né? Mas agora, se houver espaço para construir um nome alternativo, eu imagino que haverá espaço na bancada do pessoal para discutir essa possibilidade, sim. Agora, aqueles nomes que apareceram na matéria, francamente, eu acho que implantou a matéria ali, plantou de um jeito para tentar causar alguma confusão no dia de hoje, que é a votação da PEC, né? Tem perguntas aqui para o Juliano, o Daniel Miage. Juliano, o pessoal melhorou muito com a sua gestão. Como anda a sua sucessão? Se você pode e quer se recandidatar, é preciso ter um presidente com a sua grandeza política. Porra, Daniel, ganhei o dia aqui hoje, hein? Vou fazer um... E é direto do Japão para cá, porque o Daniel está em Tóquio. Porra, obrigado, viu, Daniel, pela força aí. Vou fazer um print dessa pergunta aqui depois, vou botar nas minhas... Já vou fazer para você e já te mando. Fazer inimiga. Já faz, aí já me manda. Não, Daniel, até assim, não tem nenhuma restrição estatutária, tá? Eu tenho 2 mandatos já, eu fui eleito no Congresso de 2017, assumi no comecinho de 2018. Então eu tenho 2018, 2019, 20, 21, 22. Eu estou concluindo meu 5º ano de mandato já. E começando meu último ano de 2023, é meu último ano de mandato, do 2º mandato. Então já tenho uma reeleição. Eu, francamente, acho que seria bom para o pessoal mudar, né? Eu acho que não é legal que um dirigente partidário fique muito tempo ocupando a mesma função, sabe? E eu acho que seria legal se a gente pudesse ter um companheiro, de preferência uma companheira, né, ocupando esse espaço também, o pessoal que dá tanto valor para a representatividade também dos diferentes setores sociais que são historicamente subrepresentados na política, mulheres, negros e negras, indígenas. Então, se depender de mim, exclusivamente de mim, eu passo o bastão agora no ano que vem, porque também é preciso saber parar, viu, Daniel? Tem horas que é melhor parar enquanto você está na alta, porque daqui a pouco você comete algum erro, faz uma besteira. Então, como eu sei que o balanço, no geral, é muito positivo, claro que não é mérito meu, né? É mérito de uma gestão inteira, de companheiros e companheiras que se dedicaram muito para abrir o pessoal, para tornar ele mais
acolhedor para lideranças do movimento social, como Guilherme Boulos, como a Sônia Guajajara, como a Erika Hilton, né? Esse é um trabalho feito a muitas mãos, né? De diminuir o sectarismo, a estreiteza de certos setores do PSOL, de fortalecer uma perspectiva de um PSOL popular e amplo. Tudo isso a gente trabalhou muito ao longo desses anos, mas não é mérito só meu, não. Tem muita gente que se envolveu e eu espero que o próximo Congresso mantenha esse trabalho, né? De um PSOL aberto, de um PSOL maduro, preparado para os desafios que a luta política no Brasil tem nos imposto nos últimos anos. Muito bem, tá aqui um breaking news aqui, curioso. O Boninho acabou de divulgar a lista de possíveis participantes do BBB, está lá na Fórum, se alguém tiver curiosidade. Mas a curiosidade é que a Rita Von Hunt é uma das possíveis participantes do BBB. Babado! Ela vai de Rita ou vai de Guilherme? Ou na sua versão Guilherme, não sei dizer. Guilherme, Não sei dizer. Muito legal. Quero dizer que eu fui convidado também, Boninho entrou em contato. Compatível com as minhas tarefas na presidência do PSOL. Mentira, é sério isso? Eu acredito, hein? São os cacos do Juliano aí. Ô Juliano, bom, enfim, quer dizer, Sônia Guajajara vai para o governo. Se ela conseguir o Ministério do Meio Ambiente, a gente vai ficar mais feliz ainda. Provavelmente o Ministério do Meio Ambiente será da Marina, pelo que está se desenhando. A federação, então, terá 2 ministérios, que não é uma representação pequena, ministérios que dialogam com o mundo, né? Meio ambiente e povos originários, simbólicos demais, né? O PSOL e essa federação que vocês construíram entra num novo momento da sua história, porque vocês nunca estiveram tão poderosos do ponto de vista, inclusive, do diálogo internacional, se assumirem esses 2 cargos, né? Eu acho que a gente entrou, sabe, Rovai, quando a gente decidiu que ia apoiar o Lula no primeiro turno, eu acho que isso foi um divisor de águas no PSOL, né? O PSOL sempre tinha tido candidatura à presidência da República, candidaturas importantes que apresentaram um programa de esquerda, socialista no processo eleitoral, né? Acho que cumpriram sempre um papel importante. No segundo turno, a gente sempre apoiou as candidaturas do PT contra a direita, né? Nunca nos furtamos aí a essa tarefa. Mas a gente compreendeu esse ano que, além de apoiar o Lula contra o Bolsonaro, talvez no segundo turno, que era importante que a gente influenciasse também no programa, no processo de construção dessa frente de reconstrução do Brasil. Eu não sei vocês, mas eu estou vendo um Lula bem mais à esquerda do que o Lula que deixou a presidência da República em 2010. Um Lula que fala grosso com o mercado, um Lula que diz que os pobres vão estar no centro das suas preocupações, que o mercado vai ter que esperar, que o mercado não adianta ficar nervoso, que ele vai ter que priorizar os mais pobres, que responsabilidade fiscal não vem antes da responsabilidade social, né? Então eu estou vendo assim uma indicação de um governo interessante, né? De um governo que a gente pode colaborar. E eu vejo o nosso DNA nisso, né? Porque a gente defendeu muito fortemente o fim do teto de gastos, conversamos com o presidente várias vezes que isso tinha que estar no centro da agenda eleitoral dele. Ele falou contra o teto de gastos durante toda a campanha, ele falou contra o orçamento secreto durante toda a campanha, ele falou dos povos, do Ministério dos Povos Indígenas durante toda a campanha. Vai ser povos indígenas, não vai ser povos originários, porque essa foi o encaminhamento do GT. Ele falou de retomar o papel do Estado na economia, no planejamento econômico em toda a campanha. Então, assim, a gente se enxerga também nesse discurso do presidente Lula, né? E quer ajudar a dar certo mesmo, né? A gente quer realmente ajudar a dar certo. E eu acho que o pessoal se consolida, eu tenho falado isso, de vez em quando alguém torce o nariz, mas o pessoal se consolida como a segunda força de esquerda no país. Porque o PSB, que é maior do que o PSOL em número de filiados, de prefeituras e tal, mas é um partido de centro-esquerda, né? Com posições bem diferentes das nossas. O PCdoB, que é um partido muito importante, partido histórico, mas hoje é menor do que o PSOL, seja em termos eleitorais, seja em termos de representatividade social mesmo, né? Embora tenha um peso importante no movimento social ainda. Então, hoje o PSOL é a segunda força da esquerda brasileira. A primeira é o PT e a segunda é o PSOL. E isso com a federação ainda mais forte, né? Então, acho que isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Qual é a nossa agenda? Para deixar bem claro aqui para os nossos amigos da Fórum. A nossa agenda política é renovar a agenda de esquerda no Brasil. Colocar de novo uma agenda antineoliberal e anticapitalista
no debate público. Nós queremos falar mesmo contra as políticas neoliberais. Nós queremos mesmo falar de uma reforma tributária progressista, que taxe os super ricos, que taxe grandes fortunas, que mude a estrutura do imposto de renda para cobrar menos dos pobres e da classe média. A gente quer mesmo falar de reforma agrária e reforma urbana para valer. Então, nós queremos trazer de volta bandeiras que boa parte da esquerda abandonou nos últimos anos. E a gente acha que tem espaço para isso. E tem espaço porque tem uma crise enorme do capitalismo brasileiro. E é possível hoje sustentar bandeiras que antes ficaram de lado. Esse é o papel que o pessoal quer cumprir. De uma esquerda que é radical, no sentido de que ela vai à raiz dos problemas, mas que também compreende como é que funciona o jogo da política e dá a sua contribuição no jogo da política para fazer avançar uma agenda de mudanças estruturais. Esse é o papel que nós queremos cumprir hoje no Brasil e esse é o papel que a gente quer projetar também no plano internacional para o mundo, para que o mundo olhe para o Brasil e diga, poxa, lá tem uma nova esquerda que está ajudando a reconstruir o país. Muito bem. Olha só, a gente está com um trecho aqui, Rovai, da Sônia Guajajara. Guilherme, põe pra gente, assim já. E aí já dá para assistir a íntegra no YouTube, né, Dri? Isso, o link vai estar aqui no chat também para vocês assistirem. Então, Gui, solta aí pra gente. Para nós, isso assim, é uma conquista gigante, né? E participamos de toda a discussão, né, da política indigenista. Discutimos ali a criação do Ministério dos Povos Indígenas, anunciado pelo presidente Lula. Foi um anúncio ainda na pré-campanha, né, no acampamento Terra Livre. A gente estava ali com 8 mil indígenas e eu falando para o presidente Lula que a gente queria garantir a participação indígena em todos os ministérios, né? Sim, foi até um susto para o PT na hora, porque não esperava esse anúncio. Foi, um susto para todo mundo. De surpresa e falou, firma aqui o compromisso de criar o Ministério dos Povos Indígenas. Então, foi um momento muito forte ali, né? Eu estava falando que era preciso ter a participação indígena no Ministério da Cultura, da Justiça, da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, né? E aí a gente nem falou de Ministério dos Povos Indígenas, e ele tirou essa cartada da manga e disse, né? Vou criar um Ministério dos Povos Indígenas. Então, ali, para nós, selou, né? E aí, logo em seguida, até ele perguntou para mim, ainda no final do acampamento Terra Livre, ele falou, você aceitaria ser ministra desse ministério? E aí eu falei para ele imediatamente, eu disse, presidente, esse ministério aí já é nosso. Então, qualquer um indígena preparado assume. Eu quero mesmo o Ministério do Meio Ambiente. Você dá para nós? Na hora eu falei assim, né? Ele sorriu, assim, claro que, né? Ele pensou, meu Deus, que essa é muito ousada, né? Mas, enfim, hoje está aí, né? Essa afirmação dele de que o Ministério vai ser criado. Discutimos já no GT uma estrutura para esse Ministério. Queremos trazer a FUNAI, né, na íntegra para dentro do Ministério dos Povos Indígenas, né? E nós estamos nesse momento ainda, né, assim, de fechar, consolidar essa articulação junto com as 5 regiões do Brasil. Tá bom, agora vocês continuem vendo no link aqui do chat. Exatamente. A entrevista completa, super bacana. Aliás, vocês notaram, Juliano, Sinara, isso foi feito num estúdio em Brasília, né? Fórum está buscando as novidades de 2023. A gente buscará ter um estúdio, uma parceria em Brasília, para poder, quando o Juliano estiver lá, levar ele para o estúdio, sentar, cafezinho, maquiagem. Aguinha. Aí sim, né? Sinara poder fazer o brocode lá, se assim desejar. Enfim, a gente tem uma estruturazinha. Né? Ao vivo não, presencial, né? Presencial. Principalmente com entrevistados, acho que é bem legal, né? E Brasília permite mais isso do que outras cidades como São Paulo, enfim. O trânsito flui melhor, as pessoas conseguem se deslocar e ir para os lugares, né? Fazer esses papos presenciais. Juliano, estamos aqui chegando ao final desse bate-papo contigo. Queria que você desse um furo para fora. Só isso. Só. Furo. Um furo. Quem que vai ser o ministro das cidades? Ministro das cidades eu não sei. Mas, olha, eu tenho uma indicação muito forte em relação ao ministro dos Direitos Humanos. Tá? Silvio Almeida, é isso, né? E dizer que a coisa com o Silvio Almeida está praticamente selada.
eu vi o pessoal perguntando aqui sobre o pessoal negro no Ministério. Nós, finalmente, quase pessoal, né? Almeida. O Silvio Almeida é quase pessoal. Se não é filiado, eu não sei se ele é ou não, mas ele foi cogitado para ser vice do Boulos, se o Boulos fosse candidato ao governo de São Paulo aqui. Era um Acho nome uma indicação fenomenal. Então, se confirmar, vou colocar no condicional aqui, porque eu não tenho que anunciar ninguém, né? Eu não sou presidente de nada, só do pessoal. Mas se confirmar, vai ser um grande nome, um cara com uma visão de direitos humanos, de segurança pública, de democracia, né? Não é um cara que só saca muito da sua condição como intelectual negro, do que vivem os negros no Brasil, os negros e as negras, mas um sujeito que compreende a sociedade brasileira como poucos. E se esse cara for ministro de Direitos Humanos, olha, Lula está de parabéns. Grande aquisição para o time do Lula aí a partir de 1º de janeiro. Joia, gostei. Gostei do furo, hein? Aqui a Fórum é o lugar do furo, mano. Aqui a gente está dando furo direto. Aliás, o Camilo Santana, né? O Rovai já tinha falado antes do anúncio de hoje, há muito tempo. Não, faz tempo. Aí, naquele dia, algumas pessoas começaram a dar, assim. E é engraçado que ninguém cita, né? É uma coisa assim, a gente é tão ético para citar. Saiu na coluna de fulano, saiu na ciclano. A gente sabe que as pessoas nos leem, nos seguem, puxam as coisas e... Depois eu dou em off. Depois eu dou em off que eu tenho aqui, mas em on não posso dar mais nenhum, não. Sabe o que acontece em off? Eu quero saber. Sabe o que acontece? O pessoal às vezes não dá, porque tem medo que o jornal fique puto de publicar que foi furo da Fórum. Enfim, porque é uma interdição, não? É um silenciamento desses veículos. Então você não cita eles, você faz conta que eles não existem. Juliano, muito obrigado. Tudo de bom para você aí. Felicidades, muita sorte. E volte lá para o CCBB, articule tudo, mano. E conta tudo para a gente quero te ver dia 30 lá na festa do Fórum. Confirmado. Podemos colocar confirmada a presença de Juliano. Confirmado. Pode Medeiros. Vou tomar meu engove antes e vou colar com ele. Vamos beber. Valeu, Juliano. Até